Meu avô contava uma história do meu bisavô, que era muito assustadora. Ele contava que tinha um engenho de açúcar em uma localidade em Sergipe. Tudo aconteceu justamente na noite em que teve fim uma turbulenta diligência feita pelas volantes. A ação era para combater um grupo de banditismo que estava em rota de fuga pelo pequeno povoado. Ele contava que ouviu dizer que o lugarejo foi estremecido naquela tarde. Ele falava que dava para ouvir de longe o clamor dos feridos e do cheiro da pólvora queimada. O conflito acabou por volta de meia-noite, mas o medo não deixava os moradores que ficaram escondidos em suas casas. Ele dizia que ainda receberam a visita dos soldados que procuravam pelos poucos fugitivos que podiam estar escondidos pelas redondezas. O nome do meu bisavô era Joaquim e era dono de um engenho de cana-de-açúcar. Ele também possuía muitas terras herdadas de seu pai. Naquela mesma noite, ele teve uma terrível surpresa enquanto voltava a cavalo para sua casa. A estradinha que ele vinha estava escura e o vento trazia ainda o que sobrou da fumaça dos disparos. Meu bisavô vinha pela estrada apreensivo, pois sabia o que estava acontecendo. A região estava muito perigosa e a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa com ele. Não havia ninguém pelas poucas ruas e todos os moradores haviam sido avisados para não saírem de suas casas e se manterem trancados. Meu bisavô vinha com medo, mas, como era devoto de Nossa Senhora do Carmo, seus pensamentos estavam em suas orações. Ele já estava a poucos metros da entrada de sua propriedade quando parou de rezar e viu de longe vários vultos que passaram em direção de um antigo pé de castanhola. A árvore ficava dentro das suas terras e as sombras já alcançavam os galhos mais altos. Foi quando meu bisavô os pegou de surpresa e os mandou descer dali. Ele ouviu a voz e o homem pedia para ele não atirar. Como estava no escuro, o sujeito pensou que meu bisavô estava armado com uma arma de fogo, mas ele só andava com um facão. Ele perguntou o que aquele estranho queria nas terras dele. Os vultos vistos se tratavam de apenas um homem. Era um sujeito estranho que aproveitava o tamanho da árvore e suas folhas grandes para se esconder de alguma coisa. Quando o estranho desceu, meu bisavô o levou na ponta do facão para um pequeno quarto que tinha nos fundos de sua casa. Ele disse ao homem que sabia que ele fazia parte do grupo, que estava sendo procurado e que tinha visto mais outros com ele atravessando a estrada. O estranho, que estava acuado no canto da parede, olhou para ele e respondeu que estava sozinho. Falou também que todos os seus companheiros ou estavam sem vida ou foram levados pela volante. Meu bisavô falou que ele estava mentindo. Eram 4 vultos diferentes cruzando a estradinha, passando pelo cercado e subindo na árvore. Depois de tudo, o sujeito deu a palavra que estava falando a verdade. Meu bisavô não tinha visto mais ninguém na árvore e que ele realmente parecia estar falando a verdade. O sujeito jurou que não queria fazer nenhum mal a ele, só queria se esconder e seguir seu caminho. O cabra implorou por Nossa Senhora do Carmo para que meu bisavô não o entregasse para a volante. Meu bisavô era muito devoto da santa
E o sujeito percebeu isso quando olhou para a medalhinha que ele trazia pendurada no peito. Meu bisavô era um homem bom e não seria capaz de fazer mal a ninguém. Ele viu no olhar daquele pobre coitado que ele estava com muito medo. Meu bisavô então mandou embora. Queria-o longe de sua propriedade imediatamente. O homem o agradeceu e antes de sair pediu mais um favor. Como havia tomado um tiro na perna, não duraria muito dentro do mato. Ele precisava tratar aquele ferimento para que não infeccionasse. E também implorou por um prato de comida e água. Prometeu que depois disso iria embora o mais rápido que pudesse caminhar. Meu bisavô pensou por um instante sobre aquilo, mas resolveu ajudá-lo. Para se livrar daquele estranho, sem culpa nenhuma, aquele sujeito permaneceu ali até que ele retornou com um prato de comida e uma vasilha com água. Depois que o homem comeu, meu bisavô limpou seu ferimento e o mandou ir embora. Mesmo após todos aqueles favores, o homem estranho ainda queria uma última benesse. O sujeito explicou que as volantes o alcançaria rapidamente no mato por causa dos cães farejadores, e tentou convencer meu bisavô a deixá-lo dormir ali. Ele pensou na proposta e o deixou ficar, pois se as volantes não tinham chegado ali até o momento, era capaz de já estarem longe. Mas antes de sair, recolheu o prato e as coisas que tinha trazido e foi para casa. Meu bisavô não teve medo de ajudá-lo, pois com aquele ferimento ele não podia lhe fazer mal nenhum, ou a sua esposa. Depois, o fato de fazer mal a um bandido lhe poderia render muitos problemas no futuro. A conversa daquele sujeito parecia fazer sentido, porém, não deu tempo dele terminar de concluir aquele pensamento e chegou uma tropa de macacos, bem na frente de sua porteira. Meu bisavô ficou assustado com o que estava acontecendo. Os soldados abriram a porteira e vieram em direção à porta de sua casa, apontando lanternas em todas as direções. A situação ficou bastante complicada para todos nessa hora. "Tem algum bandido escondido aqui?" gritou um dos soldados antes que meu bisavô abrisse a porta. Mas sem esperar o que poderia acontecer, abriu e escancarou o que estava à frente de todos. "Vou perguntar de novo. O senhor tem algum bandido escondido aqui?" Meu bisavô era um homem que não gostava de mentiras. Sua palavra era o seu legado e sempre trabalhou duro para conseguir suas coisas e dar um bom exemplo. Porém, devido à situação, ele não teve outra opção, senão mentir para proteger a vida do estranho. Era 1h da manhã e todos os soldados estavam visivelmente exaustos e famintos. Aquela resposta pareceu razoável, e o cabo que liderava a tropa resolveu acreditar na palavra dele. E depois de um momento tenso, encarando os homens armados, todos lhe deram as costas e caminharam na direção da porteira. Os homens já estavam na estradinha quando o cabo percebeu que tinha uma pequena construção próxima ao enorme pé de castanhola. Devido à nova descoberta, o cabo resolve ir até o local para fazer uma vistoria. O pequeno quarto poderia ter passado despercebido se não fosse sua astúcia. Sem ter o que fazer, apenas assiste o soldado se dirigir para o lugar mais provável para abrigar um fugitivo. Justamente o quartinho que ficava nos fundos. O cabo abriu a porta do quarto, apontando o cano daquelas pistolas antigas para seu interior. Após alguns minutos de tensão, o soldado grita, chamando para que se aproxime do local. Meu bisavô ficou branco, preocupado com as terríveis consequências
que sofreria. "O que é isso então, homem?" pergunta o cabo. A única coisa que tinha lá dentro eram vários moldes de barro de pães de açúcar ao longo de uma prateleira de madeira. Não havia mais nem sinal do sujeito que estava escondido ali horas antes. Meu bisavô, aliviado com o que estava acontecendo, ofereceu-lhes um pouco daquele produto que estava guardado ali. Os soldados ficaram contentes com a generosidade e encheram os sacos com o açúcar bruto antes de seguirem em viagem. Meu bisavô estava tão aliviado quanto espantado. Para onde tinha ido o estranho? Como ele conseguiu sair tão depressa do quarto antes que os soldados chegassem na porteira? Ele ainda estava tentando entender aquela situação quando foi surpreendido por um grunhido que vinha de dentro do quarto. Foi então que, ao abrir a porta, se deparou com o mesmo homem que havia sumido. O sujeito estava exatamente no mesmo lugar e com o mesmo ferimento de bala na perna. Meu bisavô ficou tão espantado com aquilo que mal conseguiu perguntar como ele tinha feito para ficar invisível diante dos olhos deles. O homem acabou desconversando e apenas disse que sabia alguns segredos. Aquela noite ficava ainda mais estranha e amedrontadora. Meu bisavô então o deixou em paz e foi para sua casa confortar sua esposa. Estava também aliviado por ter escapado da revista da Volante e sabia que, no dia seguinte, se livraria daquele estranho que estava na sua propriedade. Quando chegou em casa, explicou tudo o que tinha acontecido à sua esposa e lhe disse para continuar no quarto, pois tudo estava sob controle. Mais tarde, naquela mesma noite, ele ouviu um rugido terrível vindo do quarto e correu de novo para ver o que era. Quando chegou a alguns metros do quarto, um bicho medonho, com dentes e unhas enormes, saiu lá de dentro e correu para o mato. Meu bisavô correu para dentro de casa e ficou tentando entender tudo aquilo. O sujeito fugitivo se virou naquele bicho, dentro daquele quartinho? Ou ele estava imaginando essas coisas? Depois de um tempo, ele começou a entender que haviam integrantes desses grupos que praticavam e eram adeptos dessas forças ocultas. Essa história foi passada de geração em geração e eu nunca esqueci disso quando meu avô me contou. O vulto do curral velho. Rapaz, eu nunca fui de dar trela para essas histórias de assombração, viu? Lá em Juazeiro do Norte, no Cariri, todo mundo tem um causo para contar. Minha avó, Dona Zefinha, vivia contando essas coisas, principalmente quando a gente se juntava na calçada. Eu achava que era só papo para assustar os meninos, para fazer a gente ficar quieto. Mas depois daquela noite, lá em agosto de 2022, eu vi que o trem não é brincadeira não. O que aconteceu no curral velho da nossa fazenda me deixou com o cabelo em pé. E até hoje, quando fico só, sinto um arrepio danado, como se estivesse algo me espiando. A fazenda onde eu cresci fica meio que no meio do nada, uns 10 quilômetros do Juazeiro, numa estrada de terra vermelha que só poeira no seco e lama no molhado. A casa é de taipa, com parede caiada, que estão sempre descascando, e um telhado de telha que range quando o vento aperta. Meu avô, seu Zé,
que Deus o tenha, levantou a casa com suor e cachaça. E depois que ele e minha avó bateram as botas, a fazenda ficou com meus pais. Eu, com 19 anos na época, ajudava com o que dava. Cuidava da vaca magrela, das galinhas e de um bode velho. A vida do sertão é braba, mas a gente se vira. O curral velho, que ficava lá atrás da casa, era um lugar que eu não gostava nem de passar por perto. Não era só porque estava tudo quebrado, com tábua solta e um cheiro de terra seca misturada com bosta velha. Era um aperto no peito, sabe? Uma coisa que pesava, como se estivesse alguém olhando para mim. O curral era do tempo do meu bisavô e ninguém mais usava desde que o gado mingou. Tinha um galpãozinho lá dentro onde jogavam ferramenta enferrujada, saco de ração mofado e um monte de traste que ninguém queria mexer. Minha avó dizia para não fuçar no curral. Tem coisa lá que não gosta de ser incomodada. Menino, ela falava, com uma cara que fazia a gente engolir seco. Eu achava que era lorota, mas depois daquela noite nunca mais duvidei. Era uma noite quente pra caramba. Mesmo sendo inverno, o céu estava limpo, cheio de estrelas brilhando que nem fogo. Meus pais tinham ido para uma novena na cidade, dessas festas de padroeiro que junta todo mundo na igreja. Eu fiquei na fazenda porque não sou muito de reza. Do nada, senti uma coisa esquisita. Não era barulho, não era voz, mas uma vontade danada de ir pro curral. Era como se tivesse alguém chamando, sem falar nada. Tentei ignorar, mexi no rádio, botei o volume mais alto, mas não adiantava. Era como se o curral velho estava gritando na minha cabeça. Vem cá, ô menino. Só uma espiada. É besteira, pensei, tentando me acalmar. Mas o trem não saía da minha cabeça. Peguei uma lanterna que ficava na cozinha. A luz da fazenda era um lixo, sempre caía. Então a gente tinha lanterna para tudo. E fui pro quintal. O chão de terra parecia engolir o barulho dos meus pés. E um cachorro latindo lá de longe. O curral ficava a uns 50 metros da casa, no meio de um terreno cheio de mandacaru e pedra. Quando cheguei perto, senti o ar mais quente, abafado, como se o calor do dia tivesse ficado preso ali. O portão do curral estava meio aberto, pendurado numa dobradiça toda frouxa. Empurrei devagar e o rangido da madeira foi que nem um grito no silêncio. Dentro, o galpão parecia mais velho ainda de noite, com as tábuas tortas e o telhado furado, deixando a lua jogar uns fios de luz. A lanterna só iluminava um pedacinho e a luz tremia na minha mão. O lugar fedia poeira e a um troço esquisito, tipo ferro velho, misturado com terra molhada. Tinha saco de ração rasgado, uma enxada toda enferrujada encostada na parede e uma pilha de corda embolada num canto. Lá no fundo, tinha uma portinha que levava para um quartinho onde meu avô guardava coisa antiga. Coisa que, segundo minha avó, era melhor não mexer. Eu não sabia o que estava procurando, mas alguma coisa me fazia andar para frente. Cada passo parecia mais pesado, como se a terra quisesse me segurar. Aí ouvi um barulho, um arrastar, devagar, como se estivesse puxando algo pesado na terra batida. Parei na hora, com o suor escorrendo frio pela testa. O barulho parou quando parei, como se o que quer que fosse estava de olho em mim, esperando. Quem tá aí, ô? Gritei, tentando parecer valente.
Mas minha voz saiu toda tremida, que nem menino assustado. Não veio resposta. Tentei pensar que era só um bicho, um tatu, talvez, ou um rato daqueles grandes que tem no sertão. Mas eu sabia que não era. O barulho era diferente. Parecia que tinha intenção, sabe? Como se quisesse que eu soubesse que estava ali. Resolvi que já tinha cheirado poeira demais. Virei pro porão, pronto para meter o pé de volta para casa. Mas aí, a lanterna piscou. Não foi um piscado rápido, foi um apagão total, uns 2 segundos. E nesse momento, eu vi, no canto do galpão, onde a luz da lua mal pegava, tinha um vulto. Não era gente, não era bicho. Era alto, magro, que nem um galho seco de juazeiro, com os braços compridos que parecia tocar o chão. Não tinha cara, ou pelo menos eu não vi nenhuma. Era só escuridão. Um vazio que puxava a luz para dentro dele. Mas, mesmo sem olho, eu sabia que estava me olhando. Senti aquele olhar frio, que nem gelo, entrando no meu peito, mexendo com coisa que eu não sabia que tinha. Fiquei sem ar. Quis gritar, mas a voz travou, como se tivesse uma pedra na garganta. A lanterna voltou a acender. E o vulto sumiu, como se nunca estivesse estado ali. Mas o arrastar começou de novo, agora mais perto, mais rápido. Saí correndo pro porão, tropeçando na corda, chutando um balde velho que rolou fazendo um barulhão. O som atrás de mim parecia me seguir, como se o vulto estava na minha cola, esticando aquele braço danado para me pegar. Cheguei no quintal, corri para casa e tranquei a porta da cozinha, encostado na parede, com o peito arfando. Meu coração estava batendo que nem zabumba. Fiquei ali segurando a lanterna, que nem se fosse faca, esperando ouvir alguma coisa. O silêncio voltou, mas não era silêncio de paz. Era como se o sertão todo tivesse parado para espiar. Olhei pela janela, mas só vi escuridão e os vultos dos mandacaru na luz da lua. Passei a noite inteira na sala com todas as luzes acesas e o rádio ligado, tentando me convencer que era só minha cabeça. Peguei o terço da minha avó que estava pendurado na parede. Ela era doida por Padre Cícero e o terço era quase sagrado para ela. Fiquei segurando, rezando um bocado de coisa que nem sei se estava certo. Meus pais chegaram lá pelas 3 da manhã. Contei tudo com a voz ainda tremendo, mas eles não levaram fé. Minha mãe riu, disse que era o calor do sertão que estava me deixando azoiado. Meu pai foi mais na dele. Pegou uma lanterna nova, foi pro curral. Olhou o galpão e voltou dizendo que não tinha nada, só poeira e traste velho. É o vento, menino. Curral velho faz barulho, ele disse, dando uma risadinha. Mas eu sabia que não era vento. Eu tinha visto o vulto. Eu tinha sentido ele. Depois disso, tentei tocar a vida. Ajudava com as vacas, ia na cidade comprar coisas. Tentava não pensar no curral, mas a fazenda não era mais a mesma. Eu passava longe do curral, mesmo de dia. À noite trancava tudo, mesmo com calor de rachar. Comecei a anotar uns trem esquisitos. Coisa sumia, uma faca da cozinha, um chapéu que eu deixava na varanda e aparecia onde não fazia sentido. E de vez em quando, no silêncio da noite, eu ouvia o arrastar. Sempre vinha do curral,
O curral velho podia estar segurando alguma coisa. Não era bem um assombro, mas uma presença. Um trem que ficou preso na terra por causa de alguma mágoa antiga. Tem coisa que é melhor deixar em paz. Um mês depois, meu pai vendeu a fazenda. Um cara da cidade comprou. Disse que ia fazer um sítio para turista. A gente se mudou e eu achei que o trem ia ficar para trás. Mas o vulto não ficou no curral. Pelo menos é o que eu sinto. Às vezes tô só, sinto um frio na nuca, como se tivesse alguém me espiando. Ouço arrastar, mesmo tão longe da fazenda. Já mudei de casa 2 vezes e o trem me segue. Não sei se é o vulto, se é a minha cabeça ou se é alguma coisa que eu trouxe sem querer. Só sei que, naquela noite, alguma coisa me viu e acho que nunca vai me largar. Eu me chamo Arnaldo. Sou nascido e criado aqui no Pantanal de Mato Grosso. E a lida do gado, para mim, é mais que um trabalho. É a herança que recebi do meu pai, que recebeu do pai dele, e assim por diante. Numa linha de homens que conhecem cada palmo da terra, cada curva de rio, cada segredo que a vastidão da planície guarda. A gente é o que se pode chamar de peão de comitiva, tocando boiada, vivendo na estrada por semanas, sob o sol forte e as noites mais escuras que o breu. Minha vida inteira foi moldada por essa lida. Desde guri, eu ouvi os causos dos mais velhos, contados ao redor da fogueira, depois de um dia de trabalho. Histórias de onças que viravam gente, de sacis que atrapalhavam laços e de luzes que dançavam na mata. Eu vivia uma vida prática de sol e suor. O perigo que eu conhecia era a mordida de uma sucuri, um coice de um cavalo arisco ou uma boiada que se esparramava na noite. Nunca pensei que algo do outro mundo fosse atravessar o meu caminho, mas atravessou, e foi numa noite de vigília que marcou minha pele de uma forma que o sol jamais conseguiria. A comitiva era grande, quase 1000 cabeças de gado, de Corumbá para as terras altas. A jornada era longa e as noites do Pantanal são um negócio à parte. A lua cheia era uma moeda de prata no céu e o silêncio era tão grande que a gente ouvia o próprio coração batendo no peito. A boiada estava calma, deitada, ruminando, o cheiro de capim molhado e o som dos insetos era a única coisa que me acompanhava. A gente se revezava para vigiar o rebanho e eu estava no meu turno. Por volta de 1 ou 2 da manhã, a lua alta parecia um farol. Foi aí que vi, lá no meio da planície, uns 200 metros da boiada, uma luz azul clara. Ela não era uma lanterna, nem o farol de um carro distante. A luz era suave, parecendo um vagalume gigante, e pulsava num ritmo lento e hipnotizante. O mais estranho é que o gado, que estava deitado,
começou a se levantar, devagar, um a um, como se fosse com uma força invisível os tivesse puxando. Os olhos de todos, do mais velho ao bezerro, estavam fixos naquela luz estranha. O som dos cascos no chão, que antes era apenas um murmúrio, se tornou um barulho constante. Um roçar de pele e chifre. Eles não estavam com medo, pareciam enfeitiçados. Eu me arrepiei, fiquei no cavalo, paralisado, e a luz começou a se mover lentamente em direção a um brejo que a gente sabia que era perigoso. E o gado, como um só corpo, começou a seguir. Eu tinha que fazer algo, ou ia perder a boiada inteira. Gritei, tentei laçar um ou dois, mas eles não me ouviam. A voz de peão que sempre controlou os bichos não era nada diante daquele chamado mudo. Eles estavam hipnotizados, seguindo uma ordem que eu não podia entender. Foi aí então que a luz parou e eu ouvi uma voz. Não era uma voz que saía de lugar nenhum. Era como se o som viesse de dentro da minha cabeça. Era um assobio, uma melodia linda e assustadora. A voz parecia me chamar. Eu senti uma vontade louca de descer do cavalo e ir atrás, de ver o que era aquilo. Minha mente dizia, vai lá, mas meu corpo estava congelado de medo. A luz azul se transformou numa forma. Parecia uma pessoa, mas era toda feita de luz azul, como se alguém tivesse pintado com a cor do luar. Ela me estendeu a mão e o gado hipnotizado parecia se aproximar. Eu gritei, Deus me livre, e dei ré no meu cavalo. Fechei os olhos e rezei, rezando tudo o que sabia. Quando abri o silêncio, tinha voltado. A luz tinha sumido. E a boiada estava novamente deitada, calma, como se nada tivesse acontecido. O ar estava gelado e eu senti um peso no peito. No outro dia, com o sol batendo forte, contei para os outros peões. Eles riram, disseram que era delírio de sono, mas o vaqueiro mais velho me olhou sério. Ele me puxou de lado. Sentamos à sombra de uma árvore e ele me contou o que sabia. Essa terra não tem só gado e capim. Tem espírito de gente que se perdeu aqui no tempo da lida braba e que nunca encontrou o caminho de casa. Eles chamam e eles encantam. O assobio é a isca para levar a gente pro brejo. Era um pantaneiro antigo, dos que respeitavam a terra. Ele tinha visto de tudo. Meu avô me contava. Ele falou com a voz grave que o Pantanal é um cemitério de almas, de gente que se afogou na cheia, de peão que sumiu no meio do mato. Eles ficam presos e a solidão é tamanha que eles querem levar os vivos. O assobiador que você viu é um deles. É a lenda do peão encantado. Um cara que se perdeu aqui há muito tempo e prometeu que não ficaria sozinho. Ele se manifesta como uma luz. Usa o assobio para atrair a boiada e o peão. Ele me ensinou que nunca se deve assobiar de volta, nem responder um chamado. O assobio deles é uma pergunta. Você está perdido?
Se você responde, você dá permissão e ele vem te buscar. O silêncio é a nossa proteção. Ele me ensinou também a assobiar uma canção que minha avó cantava para mim. Um assobio que me enraizava na terra dos vivos. É para mostrar para eles que você já tem sua própria música, que você não pertence a eles. A primeira experiência foi um aviso, mas a segunda, 6 meses depois, foi uma lição. A gente estava perto do rio Paraguai e a noite estava ainda mais escura que o normal. A lua se escondia atrás de nuvens pesadas e o vento soprava umas folhas secas pelo chão. Eu estava de vigília novamente. De repente, a boiada começou a ficar inquieta. Os bois se levantavam agitados e eu sentia que algo estava diferente no ar. Olhei para o horizonte, mas não havia luz. O que veio em seguida me fez gelar o sangue. Eu ouvi a voz da minha mãe me chamando: Arnaldo, vem para casa, meu filho. A voz era tão real, tão cheia de saudade, que uma lágrima escorreu do meu rosto. Eu sabia que ela não estava ali, mas a voz era tão perfeita que eu senti o cheiro de comida caseira, a sensação do abraço dela. Meu coração se apertou e eu ia descer do cavalo. Quando a voz mudou, ela me chamou de um jeito que só minha mãe me chamava quando eu era menino. Um apelido que ninguém mais conhecia. Ali eu soube que não era minha mãe. Era o assobiador tentando me enganar. Ele havia lido a minha alma, encontrado a minha maior saudade e usado contra mim. Eu me lembrei dos ensinamentos do Zé Trovão. Respondi com um assobio, mas não era o meu, era a canção que minha avó cantava, uma melodia cheia de vida, de terra e de amor. O assobiador respondeu com um grito. Não era mais a voz da minha mãe. Era um ruído estrondoso, como se 1000 pessoas estivessem gritando embaixo da água. As árvores ao meu redor tremeram e a boiada se agitou, berrando de medo. Eu continuei assobiando a melodia da minha avó e fechei os olhos. Eu me concentrei na minha família, no meu lugar no mundo, na terra que eu amava. Eu não estava mais respondendo, eu estava declarando. Declarando que eu tinha um lugar para onde voltar. O assobio do espírito se tornou um som de vento, de choro, de desespero, e então se calou. Quando abri os olhos, o silêncio tinha voltado. A lua que antes se escondia reapareceu e o céu ficou limpo de novo. A boiada estava assustada, mas não havia se perdido. Eu olhei para a planície escura e a única coisa que eu senti foi um alívio imenso. Desde então, sempre que a noite chega e eu estou de vigília, eu não paro de assobiar. Meus colegas perguntam por que eu faço isso. Eu não explico. Eu só respondo. É para me lembrar de que eu já tenho minha própria canção. E é a minha forma de mostrar para o que vaga na noite que eu não estou perdido. E que eu não vou me deixar levar. Pois a verdadeira magia dessa terra não é o que nos assombra, mas o que nos protege.
Sempre morei no sítio de meu pai, lá perto de São Benedito, no Ceará. E foi em 1998, no começo do inverno, que vi coisa que até hoje não esqueço. Meu nome é José do Nascimento. Tenho 42 anos. Na época, uns 15. A casa era de taipa, varanda de madeira, telha de barro, janelas com frestas onde o vento entrava de rachar os dedos. Minha mãe, Dona Nelly, meus irmãos, éramos 5. Vivíamos simples, mas nunca passamos fome. Ela sempre dizia: Deus acalma o mundo. Quem não teme o sobrenatural já viveu demais. No sítio todo dia igual. Acordo cedo para tirar água do poço, ver vaca, ajudar meu pai no roçado, comer arroz com carne de sol, café preto forte. Só no final da tarde é que o silêncio estica mais. Depois, lampião já apagado, deito na esteira, feito de palha, olho para a lua e penso nas histórias que ouvi de noite. Minha avó contava da luzema, dessas luzes globulares que aparecem nas noites, subindo, descendo, flutuando pela estrada. Diziam que eram almas de compadres que morreram sem se falar, amaldiçoadas a vagar como clarões até fazer as pazes, ou explodir feito fogo, liberando cheiro de enxofre. Certo dia, depois de colher mandioca com meu pai, voltando para casa, vi uma luz pequenina. Pensei que fosse vagalume ou alguma fagulha de incêndio que alguém largou. A luz tremia azulada. Não se apagava. Minha mãe me dizia que, se visse luz que parece alma, melhor não seguir, melhor não ficar olhando muito, porque quem persegue luz pode acabar se perdendo ou enlouquecendo. Eu ri disso na hora, achando invenção de velho. Passei por ela, continuei andando, debaixo do cajueiro. Senti arrepios. A luz se moveu para a esquerda, depois para a direita. À noite, escutei choros fracos, longe, vindo do mato, perto do curral. Nunca tinha ouvido choro naquela parte. Pensei que fosse jabuti solitário, coruja machucada, touro miando de longe, sei lá. A voz se escondeu, subindo no vento, baixinha. Fiquei parado. A luz parecia pairar entre os arbustos, sumindo quando meus olhos piscavam, reaparecendo quando tentava focar. Uma vez, acordei com uma das crianças chorando, acordado, gritando que viu uma mão saindo da parede. Mas, ao levantar, nada achou, só o silêncio. Meus irmãos já dormindo, o lampião apagado, só o tic-tac da parede, que rangia, e da lua, que mal clareava. Certa madrugada acordei com a luz no fundo da estrada de novo. Aquele tom azul. Me senti puxado como se tivesse que ir até lá. Tentei resistir, mas algo do peito dizia: vai logo. Não deixa ela te levar. E fui. Quando cheguei perto, ela se dividiu em 2 clarões, depois em muitos pontinhos, girando como vagalume multiplicados. E no meio daquele rodopio escutei o choro mais puro e dolorido que já ouvi. Parecia choro de criança pedindo abraço, de alma perdida pedindo casa. Meu corpo ficou mudo. Não podia falar. Tentei lembrar do nome da minha mãe, do rosto dela, mas parecia que o nome escapava, desaparecia, como água entre os dedos.
A luz então subiu, subiu, até formar figura tênue. Uma mulher, rosto indistinto, cabelo longo, como cipó, braços estendidos. Vi que seus pés mexiam como se estivesse enterrada, coberta de terra até os joelhos. Ela tomou forma inteira, mas quando olhei bem, o rosto veio, bateu algo nos meus ouvidos. Vi o rosto feio, dolorido, olhos fundos, boca aberta num grito calado. Tremi, caí no chão, pensei que ia morrer. Quando levantei, ela sumiu. Fiquei caído, tremendo. Ouvi o vento passando. Ouvi o choro se apagando. Desde então, algo mudou em mim. Memória falha de amigos. Nome de pessoas que moravam ali. Às vezes, não lembrava do caminho para o curral. Perguntei se devia rezar, pedir perdão, acender vela de São José, dizer Padre Nosso. Fiz tudo, mas nunca me senti novamente salvo. A pessoa que vê o rosto da lozena bate as cacholetas, ouve dor e perde parte do que era. Eu vi, até hoje carrego medo, carrego dúvida, se era sonho ou realidade, se aquilo era a alma de alguém ou coisa do além. A fé ajuda, mas pergunta: se tudo que esquecemos forma parte de quem somos, quantos pedaços da memória posso perder antes de não ser mais eu?